Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos novamente aqui retomando as nossas atividades com a parte final da aula do curso de capacitação e formação de professores, líderes e obreiros. Este curso nós estamos em desenvolvimento neste período em que nós estamos gravando a aula, mas nós estamos em contraponto, trabalhando também o desenvolvimento do tema proposto neste curso, que é ética ministerial. Esse tema, ele é abrangente, conforme nós falamos na primeira aula, um tema que requer muito do obreiro. Novamente, nós estamos com o nosso professor José Mário, pastor e doutor José Mário, nosso diretor acadêmico do nosso Seminário Teológico Biblos, e também vamos dividir novamente conhecimento aqui acerca desse tema. Deixa eu só trazer para vocês aqui o nosso material novamente, para a gente voltar a trabalhar hoje iniciando ética no púlpito. Lembrando que as pessoas acabam falando o púlpito quando se refere ao altar, aquela elevação das nossas igrejas evangélicas, e muitos se referem ao púlpito ali, quando na verdade o púlpito é a tribuna onde nós que ministramos falamos e ministramos a palavra do Senhor Jesus. Então, eu quero trazer aqui a primeira parte, iniciando com essa frase: a primeira impressão é a que fica. E com esta frase a gente abre um leque de reflexões acerca do comportamento do obreiro no púlpito, diante da tribuna, no momento de compartilhar tudo aquilo que ele estudou, que ele se antecipou. Então, passo aqui ao nosso professor José Mário, para dar continuidade quando nós citamos acerca de ética no púlpito. Graça e paz a todos, satisfação podermos estar contribuindo de alguma forma com a formação, seja ela espiritual, seja ela acadêmica, teológica e, nesse caso, especialmente ministerial. Ética no púlpito, eu sempre digo que tem sido um desafio para a igreja e para alguns obreiros. A frase de impacto, a primeira impressão é a que fica, ela não é somente dentro da igreja, mas aonde a gente passa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, a primeira impressão é a que fica. Então, é como o próprio texto da apostila diz: imagine você que é um preleitor da noite, ou uma preleitora, e adentra na igreja, então os olhos são fitados em você. Além de toda a aparência estética, os trajes eticamente corretos, moralmente corretos, porque vai se dirigir ao púlpito, o altar sagrado, então tem que ter toda uma questão ética e moral. Então, os olhos estão fitados em você, que é o portador da mensagem. Isso já traz uma grande responsabilidade e peso sobre aquele que é visto dessa maneira. Então, ter ética dentro da igreja, é claro, não só na questão ministerial, em cima do púlpito, mas na nossa vida, de uma maneira geral, o crente, o cristão, o obreiro, ele tem que ser ético. Ele não pode esquecer que ele anda em cima de uma linha. E que ele tem que andar pautado nessas questões. Porque ele é o espelho. Todo obreiro, ministro, ele é, sim, o obreiro do ministério que ele serve. Então, é importante a gente também citar, de acordo com o contexto, que não existe uma regra para a ética, para a questão da ética. Não existe uma regra, por exemplo, para se apresentar, para se vestir, mas desde que esteja tudo
alinhado dentro de uma certa organização e estética ministerial. Isso é de fundamental importância. Quando nós citamos ética no púlpito, nós temos que entender que existe o limite da ética que nos permite entrar ou sair do campo do que é extravagante e o que não é. Nós trazemos, no nosso material, nós pontuamos alguns elementos que nos permite trazer uma boa impressão ou uma péssima impressão, a depender do comportamento. Então, aqui nesses primeiros 4 pontos, nós temos nós pontuamos aqui o fato do que está acontecendo atualmente com as pessoas quando vão ministrar a nível de exemplo, que é fazer uma segunda autoapresentação, quando, na verdade, aquela pessoa é convidada, ela é colocada em banners, outdoors, folders, e é compartilhado quem é a pessoa que vai ministrar naquele culto, naquela festividade, naquela igreja. Porém, a pessoa acha por bem de, mesmo estar sendo apresentado, inclusive no culto, fazer uma segunda autoapresentação. Quem nunca caiu nesse erro? Quem nunca caiu no erro de apresentar novamente ou querer citar algum ponto que o nosso anfitrião não chegou a tocar? Outro ponto que nós trazemos aqui é manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo. Existem alguns gestos que tornam a sua postura imponente e segura, e existem outros que derrubam tudo isso. Molhar o dedo na língua para virar as páginas da Bíblia, por exemplo, isso é péssimo. E já nos deparamos com pessoas que têm a sua Bíblia com as páginas coladas. E aí a gente não sabe, muitas vezes, de primeira, o que realmente é. Porém, quando a gente vai ver o comportamento daquele pregador, vê que ele lambe muitos dedos, molha o dedo e folheia a Bíblia. E isso é muito, muito descortês diante de uma apresentação. Limpar as narinas, coçar-se, exibir lenços sujos, arrumar o cabelo, a roupa. Quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando da aparência, conforme nós trouxemos aqui a primeira frase, a primeira impressão é que fica. Isso é mordomia. Mordomia é um tema que precisa ser difundido, intensificado, inclusive nos discipulados da vida. Então, esses discipulados precisam trabalhar como a pessoa, um cristão, ele deve portar-se de acordo com o seu segmento doutrinário, porque a igreja que tem certas permissões e a igreja que tem certas restrições. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido dentro desse campo. Mais adiante, a gente aprofunda muito sobre esse tema, certo? E a gente vai citando algumas recomendações para que aquele pregador ele não venha de forma nenhuma cansar os irmãos ou trazer uma mensagem que não atinja ao objetivo, à expectativa. Então, que pergunta ao nosso mestre se ele deseja continuar ainda nesse tema, ou a gente pode partir para o outro, que seria o obreiro e a linguagem. Bom, só salientar aqui alguns pontos ainda nesse bolso. É claro, como a apostila nos diz, cuidado ao usar roupas extravagantes. Lembre-se que o obreiro, ele é o representante da mensagem, ele é o ministro. Apertar a mão de todo mundo. Imagina um púlpito que tem 40 obreiros, 20. Aí eu vou passando por meio dos irmãos, apertando a mão de todos. É claro que não é necessário. Basta apenas acenar com a mão aos demais e, em uma questão de respeito e ética, apertar a mão daqueles mais próximos, especialmente o pastor presidente daquela igreja. Fazer gestos impróprios, cuidado com os sinais nas mãos,
quando se direcionar para alguma pessoa, cuidado em não frisar só em uma pessoa, porque pode denotar a ideia de que está marcando aquela pessoa. Então, são cuidados que o pregador precisa ter. Uma outra observação é usar esboços de outros pregadores. O obreiro que vai pregar, ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa estudar a palavra. Ele precisa analisar o texto bíblico e extrair da Bíblia a mensagem textual, aquilo que o Espírito Santo está iluminando. Não precisa estar copiando pregador A e pregador B para impressionar a igreja. Não precisa estar usando a mesma saudação que os pregadores de Camboriú, da internet, ou seja, de onde for, está fazendo para impressionar a igreja. Até porque o ministro, ao pregar, ele não está ali para impressionar ninguém. Ele está ali para adorar a Deus, e se for o pregador, está ali para trazer a mensagem que traga graça, arrependimento, que mostre a cruz, que mostre Cristo e que mostre os princípios do Evangelho. Uma outra questão, contar piada no púlpito. Isso é desastroso. Usar vocabulário vulgar. Tomem cuidado com isso. Fazer a leitura da Bíblia e nunca mais voltar para ela. Isso também é lamentável na vida de um pregador. O pregador, como diz a apostila, ele não precisa aparecer. Porque quem precisa brilhar não é o talento do pregador, não é a sua dicção, não é o seu grau de conhecimento, seja ele teológico ou acadêmico. Quem tem que brilhar é o Espírito Santo. Não precisamos tomar a glória do Espírito Santo para emocionar a igreja. Encerrando essa questão, é importante também para o ministro, para o obreiro que prega, evitar questões teológicas controversas no púlpito da igreja. Para isso, existem cultos de doutrina. Então, questões muito complexas em uma mensagem não vai edificar. Procure também, como diz, estar dentro do padrão da igreja que você vai pregar. Caso receba um convite fora do ministério, digamos que a gente somos assembleanos, de repente, uma batista tradicional me convida, com a permissão do nosso pastor presidente, para eu pregar, eu vou pregar. Só que lá eu vou encontrar irmãs com usos e costumes, irmãs com maquiagem, cabelo cortado, com brinco, com pulseira, com colar, com calça comprida. Vou encontrar irmãos com cavanhaque, aquela coisa toda. Que não é costume, entre aspas, das assembleias. Mas se eu estou lá, eu tenho que respeitar. Eu não vou pregar doutrina na igreja dos outros. Transmitir a palavra. Se eu não concordar, eu não aceito o convite. Prego só na minha igreja. Mas é questão de ética e respeito também. Respeitar o horário é importante. Evitar conversas no púlpito também é importante. Estar mexendo no celular constantemente em cima do púlpito também é importante para que isso tudo seja evitado. Então, não só essas coisas, mas se a gente for enumerar, é uma lista muito grande. Mas, tratando-se de ética, lembre-se que você, como obreiro, é o espelho do seu ministério, é o espelho do seu pastor presidente. E, acima de tudo, você está ali como embaixador do reino dos céus. E isso tem um grande peso que nos traz a responsabilidade de sermos éticos e moralmente perfeitos para pregar a palavra.
Maravilha, perfeito. Ótima colocação do nosso mestre. Enquanto ele estava citando aqui o que nós elencamos o material, eu estava revendo rapidamente aqui esse nosso próximo tema e memorando aqui, na verdade, qual é a realidade do nosso país, por exemplo. Nós ministramos um curso de oratória, a nível de exemplo, no nosso seminário. E quando nós trazemos esse assunto para os nossos alunos, ex-seminaristas, nós citamos o fato da importância da leitura. Quanto mais nós lemos, melhor é a nossa comunicação. Quanto mais nós adentramos os ensinos, melhor nós temos a habilidade de compartilhá-lo. E um dos problemas que são, acho que mais latente hoje nas ministrações é a linguagem. A forma como o obreiro vai falar, a forma como ele vai criar o seu senso crítico, elaborar sua crítica naquele momento para transmitir àqueles que estão ouvindo. Afinal, nós estamos num tempo em que as ovelhas esperam muito. Quem está na igreja espera muito daquele que vai ministrar. E espera o mínimo de uma palavra clara, concisa e mais transparente possível, de forma que seja fácil de entender. E este ponto, na verdade, é o ponto onde muitos obreiros sofrem, porque não conseguem compartilhar com uma certa fluidez, com uma facilidade, aquilo que está na sua mente. E eu levo esse ponto, essa dificuldade, ao fato dessa deficiência da leitura. E a nação brasileira em si não gosta de ler. Nós temos poucos leitores. Prova disso é o fato de nós, seminaristas, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, temos a maior preocupação em incentivar a leitura. A própria faculdade, ela tem muitos projetos de clubes de leitura para desenvolver no acadêmico aquele desejo por ler. E isso facilita muito, melhora muito nossa caminhada. Então, ele deve falar, o pregador deve falar, conforme está no nosso material, de tal modo que possa ser entendido até mesmo pelas crianças. Porque, às vezes, quando nós estamos elaborando as nossas mensagens, focamos num público-alvo. E esse público-alvo talvez seja aquele que nós não vamos nos deparar na igreja. Eu não posso, de certa forma, ministrar utilizando a cultualidade que me é imposta por conta dos meus esforços dentro de uma igreja que contém mais crianças e pessoas com uma idade mais avançada, que não vai, de forma nenhuma, acompanhar o meu intelecto. Então, o que é que eu vou fazer, na verdade? Falar bonito, como muitos acabam fechando o entendimento, e, infelizmente, não levar a mensagem que eles estavam esperando. Acho que esse é o maior problema, não é isso, pastor Mário, dos pregadores hoje. Infelizmente, é exatamente isso. Eu não limito até só os pregadores nesse ponto, mas dentro desse enfoque, é claro, atinge os pregadores, mas na vida de qualquer pessoa que não tem o hábito de ler, ela não vai saber definir, ela não vai amadurecer suas ideias, ela não vai ter, como bem colocado pelo nosso professor Davidson, não vai saber desenvolver um senso crítico próprio. E quando a gente fala de senso crítico, a gente não está falando daquela crítica desconstrutiva, de destruir a imagem de alguém ou a ideia. Não. O senso crítico é quando eu tenho uma capacidade intelectual de construir um pensamento dentro da minha cosmovisão. É quando eu tenho a capacidade de ir além das entrelinhas daquilo que está nos livros. É quando eu penso fora da caixa. É quando eu desenvolvo todo o meu intelecto e tenho uma posição firme daquilo que eu estou lendo e estudando. Tem um pregador que diz que, se você está lendo a Bíblia, um texto que vai pregar,
e não entendeu, leia ele 5, 10. Se não entendeu, leia 15 vezes. Mas se não entendeu ainda, então, no mínimo, leia 50 vezes o mesmo texto que você vai pregar. Leia 50 vezes. Mas não compreendeu ainda, então leia mais 50. Porque ler nunca é demais. E isso ajuda muito na questão da oratória, da dicção, no desenvolvimento e no amadurecimento de ideias. Por que é que muitos acabam se perdendo na mensagem? Simplesmente porque não leu o texto. Viu uma mensagem porque alguém pregou, copiou e colou. Mas não leu, não pesquisou, não amadureceu suas ideias dentro daquele texto e do contexto, não desenvolveu seu senso crítico, sua posição, e quando vai pregar, infelizmente, acaba não sendo muito satisfatório para quem está ouvindo. E acaba se perdendo na mensagem e trazendo assuntos que não tem nada a ver, até mesmo com o púlpito da igreja. Até o próprio Tiago vai nos ensinar, está na apostila, no capítulo 2, que o obreiro ele tem que ter cuidado com a linguagem em cima do púlpito e também fora do púlpito, porque é a tribuna santa. Então eu tenho que ter uma linguagem sadia, temperada, porque pessoas estão necessitadas de ouvir aquela mensagem. Perfeito, exatamente. Nós temos hoje pessoas que sofrem muito e acabam não se interessando em investir no seu ministério. Então, nós temos líderes que muitas vezes acabam não incentivando seus obreiros a buscar o aperfeiçoamento da sua chamada. Eu imagino aqui, e eu trago aqui para o nosso mestre também, e a todos vocês que nos acompanham, imagine um presbítero, que no nosso segmento, o presbítero, ele é aquele encarregado de ensinar, zelar, guardar a sã doutrina. Imagine um presbítero que não tem o hábito de ler e não gosta, de certa forma, de estudar. É incoerente. Aí, o que é que esta pessoa ela vai levar para a igreja? Num culto de doutrina, por exemplo. Então, dentro desse campo, nós trazemos aqui algumas práticas que nós elencamos que o obreiro ele deve evitar. Então, existe muito o fato de você se comportar diante do altar e até do próprio púlpito, para que as pessoas ela não venham maldar você, não venham, de certa forma, criar um pré-conceito da sua imagem ou até de você mesmo. E aí nós temos muito explícito aqui o fato de conversar com os companheiros, por exemplo. Às vezes nós somos incitados a uma conversa e como será essa conversa no altar? Claro que existem algumas exceções por ser uma conversa pertinente a alguma coisa que está acontecendo no momento. Porém, tem que ser feito com todo cuidado, de forma que não venha atrapalhar o bom andamento do culto, conforme Tito aqui 2:7, em tudo que dá, por exemplo, de boas obras. Então, há uma recomendação para que as nossas práticas sejam um exemplo para aqueles que estão nos vendo. Eu carrego comigo todas as vezes, não sei se o pastor Mário também tem essa forma de pensar, mas todas as vezes que eu subo num altar, a convite, ou até mesmo na nossa própria congregação, eu tenho comigo o cuidado de como as pessoas estão me vendo. E isso me faz me policiar da minha forma como eu estou no altar e como eu estou me comportando. E principalmente o fato de ser obreiro e o nosso cargo, que demanda muito isso.
Assentar-se deselegantemente. Nós já vimos muitas pessoas, de certa forma, sentando-se no altar como se estivesse sentando no sofá de casa. É horrível isso. Horrível, horrível. Mas eles não estão nem aí. Pessoas que estão sentando, isso homens e mulheres, não estamos fazendo exceção e acepção de ninguém. Homens e mulheres que não sabem se comportar no altar. Lembra que nós falamos sobre as vestimentas. Se uma vestimenta for muito vulgar e o comportamento de sentar-se no altar for deselegante, a cena vai ser horrível. Então, é o que nós chamamos de tragédia anunciada. Então, falar o celular, por exemplo, acho que isso tem sido o mal da igreja hoje, é ficar preso a este bendito celular. O pior é falar ao celular, atender uma ligação em pleno altar. E olha que você é a figura, muitas vezes, convocada para ministrar, não é? Eu já deixo à disposição o mestre Mário, se quiser fazer sua ponderação no meio da minha fala também, tá? Fique à vontade, meu pastor Mário. Ter exatamente essas questões que precisa ser evitado no púlpito, porque, como já falamos, o obreiro ele é o espelho. E essa palavra, em tudo te dar por exemplo, isso pesa muito em nossas vidas como obreiro. Questão de se assentar deselegante, conversar no púlpito, falar ao celular, como também não participar do culto. Isso é lamentável, porque acaba muito até não prestando atenção no culto de adoração. E quando eu vejo essas questões, eu lembro muito de uma frase em Reis, quando Elias estava diante dos profetas de Baal, e ele diz ali uma pergunta. Acho que essa pergunta justamente ecoa na vida dessas pessoas que não têm ética no púlpito. Quando diz assim, até quando cocheareis em dois pensamentos? Então, nós me perguntamos qual deve ser o pensamento do obreiro quando estiver no púlpito? Ou quando estiver na igreja? Qual deve ser o pensamento do pregador quando estiver no púlpito? Não pode ser dois pensamentos. Tem que ser apenas um pensamento. E esse pensamento não é de fazer uma super apresentação que comova, que chame a atenção. Não. O pensamento do pregador deve ser que Deus ele seja glorificado e que a graça e o arrependimento alcance a igreja, abrace a igreja. Mas para isso tem que ter uma certa ética, tem que ter também um certo peso de moralidade. Um outro ponto que é discutido também é contar testemunho em vez de pregar a Bíblia. Infelizmente, eu já vi isso várias vezes. Mas não é para contar testemunho? Sim, como um crente ou um obreiro conta um testemunho, ele está testemunhando aquilo que Deus fez na vida dele. É corretíssimo. Agora, eu só não posso... Isso. Eu só não posso deixar a Bíblia de lado, a mensagem, e transformar o meu testemunho em pregação. Porque nada substitui a palavra de Deus, por mais lindo que o testemunho seja. É apenas uma forma de mostrar o milagre de Deus, mas não substitua a palavra de Deus por nada. Esse ponto 6 é importantíssimo, que é o fato de usar corretamente a oportunidade que nos é dada. Há momentos em que a gente é convidado, por exemplo, a uma igreja, e há quem deseja ministrar em algumas igrejas, às vezes, e quando recebe a oportunidade, acaba não
abraçando de forma correta. Ou até mesmo o momento do culto, ou uma pessoa não evangélica, que às vezes nós somos levados a ministrar, a nível de exemplo, dado o quantitativo de pessoas que não são evangélicos à igreja. Mesmo tendo o nosso esboço pronto, nós temos que levar esse pensamento à salvação, certo? À libertação. Então, nós temos muito disso. Pregar com um colarinho e a própria gravata desajeitados. Olha a mordomia novamente. Isso leva a nossa imagem. Nós estamos ali no altar e está tudo troncho. Eu até brinco com os meus obreiros quando eu subo no altar e às vezes vou cumprimentá-los, na condição de pastor da congregação que faço parte. Eu brinco até ajeitando o colarinho dos irmãos. Eu vou lá e dou uma ajeitada aqui. Peraí, meu irmão, com sua licença, e já deixo tudo bonitinho. Mas é uma brincadeira com um certo carinho que eu deposito nos meus obreiros, de forma que eles entendam a necessidade de estar bem alinhado na hora de ter sua oportunidade. Pregar com a roupa amassada, sapato sujo, isso é muito deselegante. Muito deselegante. Eu quero trazer aqui para a gente comentar também o fato de o obreiro, e aí a gente traz aqui, elenca, com refutação bíblica, inclusive. Faço as honras aqui ao nosso mestre para nós trabalharmos justamente esse ponto aqui, sobre o que o obreiro ele deve fazer ou não fazer. Esses pontos são bem interessantes, e conforme diz a nossa apostila, o obreiro ele nunca deve criticar a sua denominação. Ele nunca deve, por exemplo, em uma mensagem, criticar o seu ministério ou alguma decisão do seu pastor-presidente. Até porque um culto evangelístico, um culto de doutrina, um culto de Santa Ceia, um círculo de oração, não é o local propício para se tratar de certos assuntos, a não ser que seja uma tribuna convencional, que é uma questão bem diferente, está em uma convenção, uma reunião de obreiro, é claro, com certos critérios e com uma certa educação, trazer aí algum ponto para ser discutido. É debatido, mas dentro de uma modernidade, não com agressividade verbal e nem com uma crítica que venha destruir. O segundo ponto é que o obreiro deve ser cauteloso em cumprimentar pessoas do sexo oposto. Então, o obreiro ele não precisa estar abraçando as irmãs dentro da igreja. Precisa estar apertando a mão das irmãs. Precisa estar passando a mão na cabeça. Não. Totalmente fora de ética. Até porque fica uma mal impressão. De repente, o esposo dela estar na igreja, mesmo se não estivesse, mas se caso ele estiver, fica chato. E caso ele não seja cristão. Então, sendo o esposo cristão ou não, tem que se tomar muita vigilância com certos cumprimentos. Um aceno de mão já é o suficiente. Quando você passa, é claro, não é que não deva apertar a mão. Aí está lá a vice-presidente, claro, você aperta a mão, não tem nenhum problema, mas não precisa fazer isso com 20, 30 irmãs dentro da igreja. Não é desnecessário. Tem que ter uma certa moderação em relação a isso. Deve ser reservado a certas confidencialidades de membros. Ou seja, o que o membro ele conversa com um presbítero, com um pastor, esse deve guardar confidencialidade. Para não soltar no púlpito ou numa pregação, que infelizmente já me deparei com isso, conversas que foi dita entre o líder e o liderado. E isso fica chato.
principalmente, é claro, em cima de púlpito, em qualquer ocasião. Nós temos, como obreiros, nós enfrentamos, na verdade, como obreiros, alguns perigos. Perigos esses que, se nós não tomarmos cuidado, acabamos caindo. E a nossa queda, ela acaba sendo uma queda difícil de se levantar, por conta justamente da falta dentro de algum desses pontos, inclusive, que nós vamos trazer aqui. Lembrando que a queda, ela pode ser imediata ou degradativa, algo que vai degradando no decorrer da tua jornada enquanto obreiro, tá certo? Então, o obreiro, ele vai pecando, vai faltando, vai caindo nesses perigos aqui e acaba sendo descredibilizado a ponto de não mais ser considerado como obreiro. Aí a decadência do ministério. Mas, em suma, foi importantíssimo nós colocarmos no material de vocês esses perigos, para que vocês entendam o quanto a Igreja de Cristo no século XXI ela tem sofrido e muito. Um deles é a acomodação. Hernandes Dias Lopes diz em um dos seus livros de Pastor a Pastor que hoje as igrejas não estão demonstrando resultados físicos e espirituais, justamente pelo simples fato de estar recebendo uma pregação como sendo uma sopa feita do mesmo osso o ano todinho. Então, isso é a acomodação que as pessoas, que os obreiros que são encarregados de aperfeiçoar e trazer essa novidade, acabam não se atentando a isso e acabam caindo nesse perigo. A igreja sofre e, me permita trazer um termo aqui do qual nós trabalhamos em sala de aula, se fossiliza. É uma igreja que não renova e continua tendo os mesmos cristãos ali até seus últimos suspiros e não há renovação de ovelhas. Outro ponto importante é o profissionalismo. Tem gente que não deposita tamanho profissionalismo na sua chamada a nível de exemplo. Nós fomos abrir um leque financeiro aqui, muitas igrejas não pagam seus obreiros. E por conta disso, acabam impactando no fato de o obreiro desempenhar as suas funções. Mas a igreja cobra funções do obreiro. A Bíblia cobra responsabilidades do obreiro, mas aquele obreiro não tem o mínimo de profissionalismo para lidar com a sua chamada. Então, há muito disso nas igrejas hoje, do qual nós acabamos sofrendo. Não sei se o mestre vai querer falar em alguns desses dois pontos, trazer a sua colocação. É importante, dentro dessa questão dos perigos, né, da vida do obreiro, essa acomodação, ela é perigosa. Porque, realmente, eu já escutei com alguém dizer o seguinte: eu já sou pastor, para que eu vou estudar mais? Mas eu já sou presbítero, para que eu vou estar fazendo curso? Eu já cheguei aonde eu quero. Eu já escutei isso. A gente não pode ficar acomodado. A gente tem que cada vez mais se aperfeiçoar. Quando a gente fala de se aperfeiçoar, não é provar para A ou B que você sabe, mas é de trazer o melhor para Deus. De dar a melhor da pregação, o melhor do louvor, da adoração, porque para Deus tem que ser tudo perfeito. Dentro dessa questão profissionalismo, já vi, eu não sei se o nosso pastor Davidson já viu, nosso professor, essa frase. Tá lá uma pessoa, né, ele está sendo consagrado a pastor, está sendo consagrado, né, a pastor, evangelista, ou consagrado a presbítero, e vem alguém e diz, desejo sucesso. Eita. A gente tem que entender que a chamada ministerial não é questão de sucesso, não é desejar sucesso, porque ele não é um empresário.
foi consagrado, foi separado para qualquer função dentro da igreja, geralmente eu não digo tenha sucesso. Eu gosto de dizer o seguinte: que Deus tenha misericórdia de você, te dê a graça e cinja os teus lombos todos os dias, porque é para pagar preço. O resto Deus ele faz, mas o caminho do obreiro ele é espinhoso, não é fácil e não é uma questão de status, mas de trazer o melhor de Deus para dentro da congregação. Esses 2 pontos são importantíssimos. O terceiro aqui é algo que é um tema muito delicado de tratar, que são tentações sexuais. A recomendação bíblica é que o obreiro seja casado e que seja um marido irrepreensível. Isso aqui é o que nós temos no nosso material. E grande parte dos problemas começam quando o relacionamento conjugal está em crise ou o obreiro sofre desajustes na área sexual. Pastor Mário vai se identificar com essa pergunta também, que é feita na ascensão de um obreiro, ou no ordenamento de alguém, quando o pastor presidente ali, ele faz questão de que a esposa do obreiro esteja do lado, e a questiona sobre o fato dela ser ciumenta. Porque Isso. uma vez que o obreiro está sendo colocado na sua função, ele vai lidar com figuras femininas. E que a esposa precisa ter total maturidade para entender o que realmente está sendo tratado ali. Em contrapartida, o obreiro precisa entender que mesmo ele ocupando uma posição, um cargo na igreja, isso não o torna uma pessoa que caia a estas tentações, porque uma vez que ele vai ser muito requisitado ou procurado por figuras femininas. Então, esse é um tema que é muito delicado, tem derrubado muitos obreiros. Obreiros que, infelizmente, têm destruído sua família por conta deste problema que acabam caindo. Isso é muito importante. Inclusive, eu faço aqui do nosso trabalho um alerta, inclusive, aos pastores presidentes que vão assistir esse trabalho, que trabalhem muito bem este tema na hora da eleição dos seus obreiros. É um tema que precisa de uma atenção, um cuidado, porque isso vem, primeiramente, do pastor presidente ao selecionar seus obreiros. E aí é um conjunto. A gente fala muito sobre 50% do nosso ministério está depositado sobre as nossas esposas. Para que nosso ministério ele seja eficaz e nós venhamos ter resultados, nosso ministério tem que ser em conjunto. É o que o nosso pastor Mário, ele, inclusive, pode até entrar nesse tema, se ele quiser, que ele traz nas aulas do seminário o fato de o verdadeiro significado de submissão. E é isso que traz um diferencial. Inveja, cobiça ministerial. Há ainda quem cobice o cargo de alguém e faça tudo para derrubar aquela pessoa e ocupar o cargo, a posição dela. É lamentável ter que tocar nesses pontos, mas ainda existe, irmãos. E isto tem sido a causa de muitas polêmicas na Igreja de Cristo. Muitas polêmicas. Tentações do púlpito também é outro ponto que pesa, e pesa muito, tá? Sobre o fato, inclusive, da imponência, o empoderamento em estar diante do altar. Na verdade, eu carrego isso quando nós estamos ministrando mesmo. Não sei se o pastor Mário ele tem essa linha de entendimento, mas quando eu estou diante de um púlpito para ministrar, eu tenho um certo medo, e eu acho que isso aí pode ter 70 anos, mas um obreiro compromissado e preocupado, ele vai ter este medo sobre o que levar as pessoas, porque nós estamos num lugar de força, de convencimento e, acima de tudo, de influência. E neste lugar, tudo que nós falarmos vai ser pesado. Pesado no sentido de ser balanceado entre as pessoas que estão nos ouvindo. Nosso mestre, se quiser citar algum desses pontos.
Só nessa questão das tentações de púlpito, que é uma coisa que acontece e que é muito perigoso, é justamente eu usar o púlpito como uma questão de competição. É uma tentação terrível. Então, o ministro, o obreiro, ele não está ali, não é para competir com o outro. Não, quem é que prega melhor, quem é que ministra melhor, quem é que ensina melhor. Não. São tentações no púlpito que precisa ser evitado. Outra tentação é fazer com que de alguma coisa traga uma certa emoção para a igreja. Lembre-se que quem vai emocionar a igreja vai ser o Espírito Santo. Não vai ser minhas palavras bem colocadas, não vai ser minha oratória, não vai ser minhas ilustrações que eu vou trazer, não vai ser a cópia de um livro que eu estou trazendo e mostrando no público, não vai ser a citação de uma frase, de um poema, não. Quem vai fazer o mover, lembre-se, nunca vai ser o pregador. É o Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, ele tem que ler, ter uma vida de oração, consagração e total dependência do Espírito Santo. Que é uma coisa que é urgente. Parece mentira, mas é urgente que os pregadores tenham dependência do Espírito Santo e temor a Deus. Que estão transformando o púlpito das igrejas, infelizmente, em um ringue de luta, em um mar de desabafos e de críticas e um mero palco de apresentação. Púlpito é altar, e o altar me remete a uma coisa: sacrifício. E sacrifício vai me levar para outra palavra: renúncia. Renúncia de quê? Daquilo que eu sou, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, e jogar tudo isso aos pés da cruz. E no púlpito, mostrar a cruz. Mas a cruz é que aponte para a salvação, que aponte para o pecado e que mostre a graça, a misericórdia e o perdão. E a edificação da igreja, é claro. Isso não pode ser esquecido por nenhum pregador. Só fazendo somando um pouquinho também, eu acredito que acaba sendo uma apelação por parte de algumas igrejas hoje, o fato de não ser eficiente espiritualmente ministrando a Bíblia, acabam apelando para o sentimentalismo ou brincando com o emocional de muitas ovelhas. É a realidade de muitas igrejas hoje, brincam e bagunçam muitas vezes com o sentimentalismo das pessoas. Sacerdotalismo é outra coisa também, são pessoas que tiram Cristo do centro e os líderes tomam conta de tudo, leis, e vai até contra a própria Bíblia, alguns preceitos, tanta rigorosidade nos usos e costumes, no regimento da igreja, que acaba descaracterizando a imagem da igreja de Cristo e sim colocando ali um centro controlador de pessoas. Fechando aqui esse tema, o nosso mestre vai querer falar mais alguma coisa sobre ética no púlpito? Não, tá perfeito. As colocações, tá ótimo. Perfeito. Entrando aqui, nós trabalhamos, a princípio, ética no púlpito, nós temos ética ministerial também. E aí, rapidamente, nós vamos entrar justamente o que é que a teologia ela traz, que inclusive é disciplina também trabalhada na sala de aula, nessa formação teológica, e vamos trabalhar um pouquinho a visão teológica em relação a isso. Ou seja, do ponto de vista da teologia pastoral, por exemplo, que é a disciplina, tem algumas questões que precisam ser apresentadas. Uma delas é a apresentação pessoal, onde nós já falamos, a princípio, a primeira imagem é a que fica, já resume tudo, a apresentação pessoal do obreiro. Outra aqui é o tratamento com os companheiros.
eu acredito que falta, de certa forma, honestidade em algumas pessoas. Acredito que o nosso pastor Mário venha concordar comigo, até porque nós já nos deparamos com pessoas, infelizmente, egocêntricas e que não tratam bem seus companheiros. Nós estamos falando de cristãos dentro da igreja que precisam aprender como tratar os companheiros, tanto de obra quanto as ovelhas que eles lideram. Então, a ética vai cobrar muito essa postura do obreiro, vai cobrar muito a forma com que ele vai se comportar com as outras pessoas. Se nós fôssemos fazer uma análise aqui, nós, como professores aqui, trazendo todo esse conhecimento para vocês, nós temos diplomas, certificados, formação, especialização, capacitação, habilitação, tudo que nos leva a não pisar mais por sobre essa terra. Então, se nós fôssemos levar a esse entendimento, seríamos muito egoístas. Mas perceba onde é que nós estamos. Às vezes, dentro de uma sala de aula, com 2 ou 3 pessoas, mas ministrando como se estivessem lecionando para um ginásio, com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, ministrando nas igrejas, quer seja cheia, quer seja vazia, com foco em levar o ID do Senhor Jesus, transmitir a sua palavra, capacitando pessoas para que estas sejam melhores até mesmo que nós. Então, perceba a diferença e o quanto aonde nós chegamos. Eu acho que é até interessante a gente pontuar aqui, trazer aqui, mestre, é o fato de nós nos depararmos com alunos nossos no altar, pregando. E quando há esse encontro, eles até hesitam em ter que ministrar por conta da nossa presença, e a gente cita o fato da honestidade que a gente ensina em sala de aula. Essa honestidade que a gente quer e cobra muitas vezes dos obreiros, ao qual estão debaixo do nosso cuidado. Então, existe muito isso, irmãos. O fato de a gente saber se comportar com os obreiros. Nosso mestre quer somar aqui? Você falou nessa questão, uma vez eu estava no púlpito, aí fui para adorar, né? Só que um dos nossos alunos, ele estava. Aí, só que um desses alunos era o pregador da noite. Era um diácono. Aí, não, o pastor está aqui, disse lá as graduações que eu tenho, que eu não gosto de estar apresentando em púlpito, mas ele fez, né? E com ele está a mensagem. Eu passo para ele. Assim, de uma forma educada, eu peguei o microfone e disse o seguinte: hoje eu estou aqui para aprender. O escalado, o pregador, a pérola da pregação está aqui nessa noite e eu estou aqui para aprender. Não vim falar, sou apenas um ouvinte nessa noite. Hoje é o meu dia de aprender e vamos aprender com o pregador da noite. E repassei o microfone para ele. Então, isso é respeitar. Respeitar, honrar e passa para o aluno uma certa confiança, porque nós, como diretores de seminários, a gente está depositando naquele aluno a total incumbência de trazer a mensagem, de representar o seminário. E isso foi bem gratificante. E ele pregou uma bênção. Deus operou poderosamente. Até batismo com o Espírito Santo teve. Coisa boa, maravilhosa. É exatamente isso que a gente leva e cobra dos nossos alunos. Sejam humildes, respeitosos com aqueles que te cercam, independente que seja maior ou menor do que você, quer seja em cargo, intelectualidade, isso não existe. Até porque, se nós formos à luz da Bíblia, Deus não nos vê como maior e menor, porque o maior é Ele. Então, nós somos criaturas do Criador e réis mortais que teve a graça do Senhor Jesus que nos alcançou. Nós temos aqui ética
na pregação do Evangelho. É interessante que ética está em tudo, rege tudo o que diz respeito ao servo, ao discípulo do Senhor Jesus. Então, a pregação ética não significa apenas pregar sobre questões éticas, mas também pregar de maneira. A gente não vai citar os pontos das éticas, mas a maneira ética de pregar. Por exemplo, fica chato e constrangedor nós estarmos no culto, um pregador convocar a igreja, abrir a Bíblia, tem seu texto-chave ali selecionado, e ele traz o texto e, infelizmente, muda o sentido do texto. E começa a pregar totalmente diferente do que diz o sentido do texto, ou melhor, o contexto do texto. Então, a gente já entende um despreparo muito grande, que é o que nós estamos citando aqui, princípios hermenêuticos. Como identificar? Isso é um cuidado que todo mundo precisa ter. Todo mundo que prega, todo mundo que dá, não só quem prega, mas quem tem a oportunidade. Tem pessoas que têm 5 minutos de oportunidade, mas fala lé com cré e a gente não entende nada. Até apela, né, para vícios de linguagem, ou até mesmo falar em línguas angelicais, quando, na verdade, a igreja está esperando uma mensagem daquela pessoa. Então, dentro no contexto hermenêutico, é importante identificar esses princípios éticos, a forma literária empregada pelo autor do texto, o próprio contexto, como eu citei, realidade histórica e cultural do que você está lendo, do material que você tem, a época e o que nós estamos vivendo. Será que o que nós estamos lendo e preparando da época podemos aplicar no hoje, levar para a igreja? Porque, pasmem os irmãos, mas nós ensinamos os nossos alunos que tem certos temas da época que não tem condições de empregar no hoje. Há errado isso? Não, de forma nenhuma. Isso é algo prático da Bíblia. Então, tem temas que foram trazidos da Bíblia, que foram empregados ali, é contexto histórico e cultural, que precisa ser abordado. E isso precisa ser criado para a igreja. O sentido à luz de Cristo, nada do que a gente acha, tá? A Bíblia, ela não é repleta de achismos. Não é o que eu acho, é o que o texto está me trazendo. Isso é que tem que ser levado para a igreja. Nós já nos deparamos com pregadores dizendo, eu acho. E o maior perigo, mestre Mário, é o da conjectura. É perigoso. Esse perigoso até demais, né? Nós temos pregadores aí conjecturando ou abrindo parêntese na Bíblia, como diz o nosso mestre Mário, costurando a Bíblia aí e querendo colocar, injetar o que ele acha dentro da Bíblia. Não é bem assim. Então, tem o que nós chamamos de exegese, que é o que a gente trabalha no seminário, a gente prepara nossos alunos, nós levamos a exegese prática nas nossas elaborações de sermãos, e existe o que traz o nosso material aqui, exegese, ou seja, é as ideias do pregador que é inserida no texto, que é, pasmem, mas acaba sendo a realidade hoje. Pregações cheias de exegese. E isso não alimenta. Isso acaba sendo veneno para a ovelha de Cristo. Nosso mestre? Pronto, na letra B, tem algo interessante também, que é justamente os problemas éticos na pregação. E que o ministro ele precisa ser atento em relação a isso. A questão do preparo inadequado. Ou seja, preparar a mensagem não é de todo jeito. O pregador, quando está preparando uma mensagem, ele tem que ter em foco o coração das pessoas, a mente das pessoas. Aí, para isso, tem que usar, ler a Bíblia, pesquisar e orar. Esses elementos são essenciais.
usar as ferramentas que você tem, aquilo que Deus te deu. Precisa estar imitando A e B, para impressionar em cima do público. Linguagem tendenciosa ou insultante. Tomar cuidado com esse tipo de coisa. Usar uma linguagem que seja clara e objetiva. E esclarecedora. Manipulações emocionais. Tomar cuidado, mais uma vez, com isso. Você não precisa estar empregando métodos de manipulação emocional para emocionar a igreja. Como nós já falamos anteriormente, o que vai sensibilizar a igreja é a presença do Espírito Santo. É a palavra. Quando a palavra ela é ensinada, pregada biblicamente, ela vai até o coração, ela vai até a alma do ouvinte. Por último, temos as declarações errôneas. Ter cuidado com esse tipo de coisa. Não porque eu vi um pastor do YouTube falar, assim, o pastor do YouTube e a Bíblia está dizendo o quê? Cuidado com as meias verdades. Não existe meia verdade. Ou é sim, ou é não. Não existe meio termo em pregação. Uma coisa que o nosso pastor dele falou foi a questão dos achismos. Eu acho. Não. É a luz da Bíblia, a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo. Dentro dos princípios bíblicos é assim e é assim. Dentro do universo da Bíblia é sim ou não. Não é talvez e nem eu acho. E isso dentro da pregação do evangelho, o ministro tem que tomar muito cuidado com esses tipos de coisa. Por conta disso, a gente vê um enchimento dentro da igreja e não um crescimento espiritual. Por conta disso, a gente não vê um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, o primeiro passo é a pregação da palavra. E essa pregação vai ocasionar o segundo sinal de um verdadeiro avivamento, que é o arrependimento. E o terceiro, que é a confissão do pecado. Então, avivamento é isso, não é emocionalismo, não é novas tendências dentro da igreja. É justamente o obreiro ser ético e pregar de acordo com as páginas e contexto da Bíblia. Não poderíamos deixar de trabalhar aqui em específico. Vejamos que nós estamos falando de obreiros, mas há um peso de responsabilidade maior que é dado aos pastores. E aí nós elencamos aqui o pastor e suas muitas ocupações. Então é importante trazer para você que está nos assistindo o fato de que o cargo pastoral ele demanda muito de muitos princípios éticos. E esse serviço pastoral ele é muito prático e todas as ações do pastor, ela é testemunhada. Quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja no trabalho. Então, nossas posturas hoje, enquanto pastores, cobram da gente essa colocação ética. E trazendo aqui para vocês, uma é o fato da pregação e o ensino. Isso precisa ser feito de forma ética. Eu não posso pegar uma ministração, reservar e pregar só ela. As pessoas vão cobrar mais de nós como pastores, e você como pastor. Então, pregar e ensinar é parte do serviço pastoral. E isso é inevitável. Quer ser pastor, estude para pregar e para ensinar, não só pregar, porque tem pastores aí que são pregadores. Mas quando você coloca numa sala de aula, coloca num grupo, coloca ele à frente de algum campo de ensino da igreja, ele não consegue transmitir, mas prega que é uma maravilha.
Então, existe essa dosagem que precisa ser feita enquanto pastor para aprender a pregar, mas também a ensinar, porque o cargo em si cobra de você como pastor. Então, outro ponto importante, e aí eu vejo muito um leque de análise sobre isso, o fato da visitação. Ele não vai, o pastor jamais vai desenvolver o seu ministério sozinho. E as pessoas não só vai conhecer o pastor indo para a igreja. O pastor, ele demonstra os seus princípios éticos quando ele sai a campo e vai visitar as igrejas. E não só isso, mas também a postura do pastor quando chega, muitas vezes, nas casas das pessoas, nas casas das ovelhas, como é que ele se comporta, o que é que ele vai falar, para onde ele vai olhar, qual é o foco dele ali, o porquê da visita. Então, tudo isso pesa enquanto obreiro, enquanto pastor. E eu trago aqui um terceiro ponto, eu abro aqui a oportunidade ao nosso pastor também para entrar nesses pontos, é o fato do aconselhamento. Eu acredito que o pastor ele é visto como um psicólogo mais próximo das suas ovelhas. E hoje nós temos a psicanálise, que é nossa aliada para aconselhamento. Hoje nós temos curso de aconselhamento pastoral, que utilizam de princípios psicológicos e psicanalíticos para abordar uma pessoa e aconselhá-la a ela com sabedoria. Mas hoje nós temos pastores que muitas vezes compram um lado e não resolvem situações, tumultuam ainda mais. Quando coloca o pastor, muitas vezes, e principalmente em problemas de casais, quando coloca ele para resolver esses problemas, infelizmente, ele tumultua ainda mais. Compra um lado, defende o lado, mistura razão com emoção e, infelizmente, acaba piorando. Isso por não ter essa desenvoltura no aconselhamento pastoral. Então, o próprio Malaquias 2,7 diz que o sacerdote busca a lei. Então, é dele que as pessoas vão ver a postura da decisão correta. E aconselhamento é algo que é indispensável na vida do pastor. Então, que nós, como pastores, venhamos a aprender, procurar um curso que nos guie para aconselhar melhor as nossas ovelhas. Salvo o contrário, irmãos, o diabo está aí fora para aconselhar da pior forma. E o inimigo está investindo pesado em péssimos conselhos para arrancar as ovelhas da igreja e jogar no mundo mesmo. E pior, muitas vezes, quando cai no mundo, a igreja que é desmoralizada. Eu trago aqui, para passar ao nosso pastor, uma pergunta que me fizeram. Eu estava no púlpito, olha lá, conversa no púlpito. Me chamaram discretamente, quando um irmão estava falando, criticando que a igreja não estava indo mais buscar as pessoas afastadas. A igreja não está se preocupando em buscar as pessoas afastadas. E aí um pastor que estava do meu lado me chamou discretamente e questionou: pastor, realmente, o que é que o senhor acha da postura da igreja em relação a isso? A minha resposta foi rápida, até porque eu estava curioso em entender o porquê que o irmão tinha trazido essa crítica. Eu rapidamente eu fiz uma análise e passei para o irmão como buscar quem nós mesmos ferimos. E é justamente isso, péssimos conselhos acabam jogando as pessoas lá fora. A igreja acaba, ao invés de abraçar, aconselhar, aconchegar a pessoa, acaba jogando ela fora. E a pessoa fica magoada com os irmãos da igreja. E com que cara os irmãos vão lá fora evangelizar, os afastados? Justamente por conta disso. Então, abra aí o espaço ao nosso mestre também, para trabalhar um pouquinho sobre esses temas. É importante lembrar que o pastor, nesse caso, ele é aquela pessoa, ele não vai ter um papel só dentro das quatro paredes da igreja. Ele também tem um papel fundamental na sociedade. Tanto os que são de dentro e aqueles que são de fora da igreja. E é claro, como já foi dito, e a apostila reforça,
é tomar cuidado para não tomar partido. O aconselhamento ele tem que ser com base nas escrituras, tendo toda a ética, tanto ministerial, especialmente a ética bíblica, para que não venha tomar um partido. E é claro, saber aconselhar de forma sábia, não usando, não preferindo um e menosprezando o outro. Nesses conselhos, tem que ser conselhos sábios. Não vai ser um conselho para botar um contra o outro. Não, vai ser conselho que possa trazer união, que traga paz entre si. Dentro dessa questão da disciplina, a gente volta a um tema também que é importante, que é a imparcialidade. A imparcialidade, a questão do amor, porque se disciplina é a questão de amor, porque quer ver o correto, quer que não erre mais, então se aplica a base da disciplina, o amor, a imparcialidade. Na hora de disciplinar não tem amiguinho do peito, nem o chegado. Não é para existir isso. E a prudência, junto com a justiça. Então, isso, como diz, deve reger toda a vida do ministro, do pastor. Até porque o objetivo da disciplina é justamente de trazer uma edificação sólida para dentro do corpo de Cristo. E isso é fundamental. Exatamente sobre isso. Nós citamos a princípio o fato de sermos disciplinados. E a disciplina ela vai cobrar muito isso. É o policiamento, na verdade, que nós precisamos ter nos nossos atos. Então, é uma parte difícil na vida do ministro, porém, a gente não pode dispensar de forma nenhuma, tá? Então, tem que haver uma rotina na vida do obreiro, do pastor, por exemplo, do qual ele continue aperfeiçoando seus comportamentos, seu processo de capacitação, por exemplo, suas ministrações. Então, ele precisa ser disciplinado. Existe uma palavrinha que é difundida no meio acadêmico, acho que somos muito combativos em relação a ela, que é a procrastinação. Procrastinação é o fato de deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. E pregadores usam muito disso, pregadores descompromissados. Porque a igreja hoje ela é regida dentro de uma certa ordem. E uma igreja hoje tem a sua escala oficial. E o obreiro, essa escala oficial sai no primeiro dia ali do mês e tem 30 dias de programação. Aí o obreiro está lá no dia 30 escalado e deixa para estudar ou preparar sua pregação no dia 30. Então, isso é procrastinação, quando na verdade ele já tem 30 dias para começar a trabalhar a sua ministração e trazer algo divino para a igreja. Então, é justamente isso que a gente bate muito essa tecla, o fato de sermos disciplinados. Podemos ir ao nosso último tema aqui, pastor? Isso, positivo. Condições para exercer o ofício sacerdotal. Tem uma frase que nós colocamos no nosso material, que é o fato de todos levitas, mas nem todos sacerdotes. Nós, nas reuniões ministeriais, por exemplo, nós analisamos muito quando vamos selecionar pessoas. Tem obreiros que servem para determinadas ações, por um lado são bons e por outro são péssimos. A nível de exemplo, vamos ser mais claros, tem obreiro que é excelente para dirigir congregação. Já em contrapartida, tem outro obreiro no mesmo cargo que é péssimo para dirigir, mas é ótimo em assistenciar. Então, tem muito disso. Nem tudo compete àquele obreiro de forma que ele seja o melhor em tudo. Há habilidades e aptidões que precisam ser trabalhadas. Então, existem algumas condições para exercer o ofício. Então,
A gente já trabalha aqui trazendo no nosso material exemplos de Levi, da tribo de Levi, onde todos eram levitas, porém, nem todos os levitas eram sacerdotes. Nem todos tinham a permissão de entrar no Santo dos Santos. Nem todos tinham a permissão de tocar nos utensílios do templo. Então, existe esse cuidado que a gente precisa ter e análise na nossa habilidade, o que é que nós temos de aptidão para empregar na igreja. Lembramos o que a Bíblia ela nos ensina. E uns foram chamados para mestres, doutores, evangelistas. Então, há uma classificação em que a gente vai se encaixar. Trabalhando esse tema, certo? Nós temos aqui alguns pontos, até é interessante trabalhar isso, eu passo ao nosso mestre aqui, mas esse parágrafo aqui diz o seguinte: interessante é que os gersonitas e os coatitas e os meraritas eram como estranhos ao tabernáculo arônico. Isto é, mesmo sendo consagrados para o serviço no tabernáculo, não podiam desempenhar os ofícios de sacerdotes. Olhando para o que está em Levítico 21, 17 a 23, lemos alguns requisitos para o ofício sacerdotal. Pois se o obreiro atual não buscar a santificação para a sua vida, torna-se uma pessoa desqualificada para a obra. Olha o perigo aqui. Apesar de parecer estranho aos olhos modernos, a proibição de sacerdotes com defeitos físicos tinha um significado simbólico. Então, tinham pessoas que tinham certas deficiências físicas que era desqualificado para a obra, porém era da tribo, tinha total permissão por Deus, era uma tribo eleita para isso, mas ele não era qualificado para exercer tal função. E aí a gente traz aqui, faz essa comparação com essa deficiência física, onde, trazendo para hoje, nós temos obreiros deficientes, que precisam ser devidamente analisados antes de ser outorgado a ele alguma função. Então, a gente já começa aqui, passa ao nosso mestre, para fazer um apanhado sobre esses pontos que nós trazemos. Pronto, essa relação que é bem interessante, né? A gente encontra nesse texto de Levítico, claro, não trazendo assim uma discriminação, enquanto a questão das pessoas com deficiência. Não é isso que o texto ele quer mostrar. Mas ele quer mostrar também o lado espiritual. Porque todas esses sinais que desqualificavam para o ofício sacerdotal são sombras que vai ecoar justamente e vai pesar na hora de separar uma pessoa para o ministério. Aí nós temos primeiro que era uma pessoa cega. Fisicamente sabemos, mas espiritualmente falando, o obreiro ele tem que ter uma visão espiritual. Ele tem que ter o discernimento, a capacidade de discernir. Ele tem que ter uma visão que não seja só carnal. Ele tem que ter uma visão além dos olhos. Então, o cego não serviria para ser um sacerdote. Ou seja, o sacerdote ele tem que ter visão espiritual. É um dos primeiros requisitos para alguém ser obreiro. O coxo, ele não era permitido. Espiritualmente, justamente aquele que não tem uma firmeza, um pulso firme. Então, espiritualmente, qualquer pessoa, um coxo é aquele que pode tropeçar por qualquer coisa. E o obreiro, ele não pode estar tropeçando por coisas insignificantes. Então, o coxo era deixado de fora. Ou a pessoa que tivesse nariz chato, fisicamente era reprovado, mas espiritualmente isso nos traz o seguinte, que é justamente aquelas pessoas que gostam de entrar na vida alheia.
Em outras palavras, uma pessoa que gosta de fofoca, gosta de ser mexeriqueiro e paga um obreiro, isso é terrível. Membros demasiadamente compridos. Como diz aqui, este defeito atualmente é denominado como atrofiamento. São aqueles que crescem inconvenientemente fora da graça e adquirem todas as deformações. Ou seja, o obreiro não pode ser atrofiado. Ele tem que crescer dentro da graça e dentro do conhecimento. Também não pode só crescer na graça. E se ele cresce na graça, ele vira um menino dentro da igreja. Vira menino em cima de púlpito. E púlpito e ministério não é lugar de menino. Não pode crescer também só no conhecimento, porque vai virar um técnico em cima do púlpito. Vai virar um teólogo técnico, vai virar um orador técnico, sem graça e sem a capacidade do Espírito Santo. Então tem que crescer de forma sadia, com graça e conhecimento. Pés quebrados é justamente aquelas pessoas que não têm firmeza. Simbolicamente, o obreiro ele precisa ser firme no seu andar, nas suas posições, em todo o seu linguajar, e tem que ser firme. Mão quebrada é justamente fisicamente não serve para, tem aquela inatividade para servir ou trabalhar. Ou seja, é aquela pessoa que a gente pode dizer que, como ele tem a mão quebrada, mirrada, fechada, nunca contribui com a obra. E a obra, ele precisa, é claro, os obreiros são a linha de frente em questões de exemplos, em questões de dizimar, em questões de ofertar, em questões de tudo, é a linha de frente que vai espelhar os membros da igreja. Por isso que a mão quebrada não poderia ser um sacerdote, não pode ser pirangueiro. Corcunda, como aqui diz, corcunda é aquela pessoa que tem aquele defeito que não olha para cima. Ou seja, o obreiro ele precisa atentar para cima. Você tem que buscar as coisas que são de cima. Tem que buscar refúgio em cima, espiritual. Se ele não olha para cima, como é que ele vai buscar poder espiritual? Porque a corcunda dele pesa. Isso não pode ser um peso. Aí nós temos o anão, que é aquele que não cresce. Espiritualmente, é claro, é aquele que não cresce espiritualmente. E muitas vezes não cresce espiritualmente porque diz que já sabe tudo, que não precisa aprender mais. Então, pessoas assim não podem estar no ministério. Aí nós temos a nona característica, né, que reprovava, que é a belida no olho. Seria uma mancha, uma névoa embranquecida, justamente ali na córnea do olho, e que enfraquecia a visão. Espiritualmente, é justamente aquelas pessoas que só andam por vista. E o obreiro, ele não pode andar só por vista. Ele tem que andar por fé. Ele não pode só olhar o lado financeiro, o lucro, os bens materiais. Não, ele é obreiro, ele precisa olhar o lado espiritual. A névoa tem que sair do olho dele. Nós temos a sarna. Como o texto diz, é uma doença contagiosa. Mas, simbolicamente, vai falar justamente daquilo que contagia os outros. Fala dos semeadores, de contenda, os que murmuram.
o obreiro não pode estar semeando contenda entre os seus companheiros. Não pode botar um contra o outro. Por isso que tinha sarna, não podia ser sacerdote. Sacerdote não pode ser semeador de contenda. Ele tem que sarar a contenda dentro da igreja. Acabar com a contenda. Aí nós temos a impingens, que era um tipo de um sinal mal estático, né? Era imóvel, e representava justamente a impureza da mente e do coração. Então, quem tinha impingens, então não podia ser sacerdote. E como é que está o coração dos futuros obreiros? Como é que está a mente desses futuros obreiros? Em que eles têm pensado? Por último, a quebradura. Quando o texto fala de quebradura, justamente está falando daquela deformidade que avança no homem, uma certa idade, que é justamente testículos quebrados. Hoje tem operações que realizam isso, mas antigamente não tinha. Então ficava com um volume muito grande nos testículos. Então é testículo quebrado. O que representa isso? É justamente, espiritualmente falando, pessoas obreiro que não gera outro. Ou seja, porque se essa pessoa tem a quebradura, então ele é uma pessoa infértil. Ele não ia gerar filhos. O obreiro, ele precisa gerar filhos espirituais. Ele tem que ensinar sem medo. Ele não deve ter, como a que eu sempre digo, para a gente encerrar essa parte, ele não pode ter a síndrome de Josué. Então, não vou ensinar porque é só eu. E Josué morreu no Antigo Testamento e não ficou ninguém para substituir Josué. E teve que entrar no período dos juízes e até mesmo uma mulher passa a dominar, a liderar o povo de Israel. Tem muitos hoje que são assim. Eu não vou ensinar para A porque ele vai saber mais do que eu. Aí nessa ideia, aí só transmite meia-verdade, embora não exista meia-verdade, mas na cabeça de alguns existe. Então, a gente tem que ensinar, tem que preparar, e tem que ser humilde para ensinar e tirar essa besteira da cabeça que se eu ensinar, eu vou perder a minha posição, o meu lugar. Não existe nada disso. Isso é uma síndrome de presunção. O obreiro, ele tem que ensinar e preparar outros, até porque ninguém vai ficar paciente. Tem que preparar outros para assumir futuramente. E nada melhor do que preparar jovens, pessoas para assumir cargos ministeriais. É claro, com delicadeza, com unção e, é claro, com muita ética e muito preparo bíblico, para quem tem um ministério equilibrado, firme e seguro na pregação do Evangelho. Perfeito. Ótimas explicações do nosso professor José Mário. A partir da nossa conclusão, a todos que estiveram conosco desde o início dessa jornada, que estão portando esse material do qual nós estamos trabalhando aqui, em especial os alunos que estão em formação conosco no curso de capacitação de obreiros, é importantíssimo aqui, em caráter de conclusão, levar a vocês o fato de sermos íntegros, fiéis, o fato de sermos, de certa forma, obreiros, que saibamos nos posicionar diante de uma realidade que nos cobra muito. Então, nós fizemos, na verdade, essa relação entre a ética ministerial e a ética pastoral, a ética no púlpito, para que vocês entendessem o quanto há uma expansão de coisas por trás de um cargo de obreiro. E enquanto há uma expansão de mudanças urgentes àqueles que estão ascendendo seus cargos eclesiásticos.
E a ética, ela tem que ser constante e praticada nas nossas vidas, para que não venhamos ser obreiros desaprovados, tendo do que se envergonhar, e ser obreiros repreensíveis. Então, indo em contraponto ao que a Bíblia nos pede, que sejamos obreiros aprovados. Então, com isso, nós concluímos esse material, fazendo justamente esse pedido a todos vocês que estão caminhando para ser obreiros na casa do Senhor. Não é sobre uma carteira, não é sobre sentar no altar, não é sobre ser chamado de pastor, presbítero, diácono, auxiliar, evangelista. Não. É sobre você fazer a diferença não só no que você diz, mas também no que você faz. E essa sua postura é cobrada até mesmo pelos céus. Então, que Deus abençoe. Aqui eu encerro essa minha ponderação final, fazendo a vocês esse pedido. Procurem ser o mais éticos possível na sua chamada, tá bom? Então, continuem aperfeiçoando seu ministério, continuem lapidando os vossos caráteres, para que o seu caráter, para que você seja um obreiro extremamente aprovado, não só por Deus, mas também por aqueles que te cercam. Nosso mestre? Bom, concluindo, eu sempre gosto de citar um versículo, uma frase que eu acredito que é muito impactante e que vai resumir toda essa questão da ética ministerial e da ética do púlpito, que é aquilo que Tito ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se você se limitar a falar só o que a Bíblia diz, então você vai ter uma longa caminhada de perfeição, de ética, de ensino, de edificação, e a graça, ela vai alcançar o coração das pessoas. A misericórdia de Deus vai alcançar as pessoas. A edificação vai alcançar a igreja. Mas para isso, siga o conselho de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se agarre só com a Bíblia, ensine só a Bíblia, mergulhe no texto e no contexto, e as demais coisas quem vai fazer é Deus. E o galardão é Deus. Não vai ser aplausos, nem vai ser assovios dentro da igreja. Vai ser para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja com você e continuem acompanhando nosso trabalho. Comentem, compartilhem, apresentem esse material a todos aqueles que te cercam, até porque todo esse conhecimento não é limitado a nós nem aos nossos alunos, e sim a todos aqueles que tenham alcance deste material. Então, seja você um compartilhador desse material. Que Deus abençoe a sua vida.